X Total, bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos fazer um treinamento um pouco mais avançado. Nós já estudamos sobre a nossa ferramenta de criação de tecidos dentro do 3D Max, que é a nossa ferramenta Clothes, né, o nosso modificador Clothes. E agora nós vamos avançar um pouco mais, vamos criar um modelo de uma cortina. Uma cortina pode ser utilizada em um ambiente interno, pode ser colocada em um material translúcido nessa cortina e simular em um objeto muito bonito, um objeto que vai dar uma vida aí aos interiores. Então nós vamos aprender a simular essa cortina hoje, avançando um pouco nosso estudo sobre Clothes. Vamos lá então. Primeiramente a gente tem uma prévia, né? Nós percebemos aqui que nós já temos uma cortina aqui um pouco amassada, mas é uma cortina que eu criei com poucas divisões. Qual o intuito de criar poucas divisões nesse modelo? Exatamente para não pesar o projeto. A nível de tutorial nós não podemos demorar muito para poder simular as coisas, né? Então eu vou criar uma cortina aqui com poucas divisões. Esse resultado que nós estamos vendo é o resultado de uma simulação, ou seja, nós simulamos a cortina fechando e depois simulamos a cortina aí encolhendo essa parte aqui como se fosse alguma coisa amarrando a cortina, como se fosse uma coisa segurando, um laço ou alguma coisa assim, né? Então, para a gente começar, eu vou deletar esse modelo. Nós percebemos que aqui na cena nós temos aqui duas cortinas já adicionadas. Na verdade é uma cópia da outra, tá? Que nós temos aqui na cena, mas isso aí é detalhe. Nós vamos estar mostrando como será criado isso mais à frente. Então, para começar, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar aqui em Reset para poder resetar o nosso 3D Max. Resetando o nosso 3D Max, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar a nossa parede. Então vamos lá, eu vou criar aqui um box. Após criar esse box, nós vamos dividir esse box aqui duas vezes. Percebam aí que nós temos duas divisões. E agora eu vou transformar esse box no Edit Poly. Convert to Editable Poly. Seleciono as edges e aplico um chamfer, criando assim a nossa janela, né? Até aqui está tudo bem, eu acho que está tranquilo. Agora, vou redimensionar aqui um pouquinho. Perfeito. Agora nós temos que criar o bastão que vai suportar aí a nossa cortina. Então, na vista left, botão L, eu vou criar aqui um cilindro. Nosso botão Cylinder no painel Geometry. E vou reposicionar esse cilindro de forma que ele vai ocupar toda essa área. Então vamos lá. Painel Modify do cilindro e o parâmetro 8. Perfeito, até aqui tudo bem. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos criar os arcos que vão segurar a nossa cortina. Então na vista left novamente. Fica meio que repetitivo, mas é isso aí mesmo, tá? Para poder atingir esse resultado. Vamos criar aqui uma torus que vai significar o arco aí da cortina. Editar o tamanho dela que está um pouco grande. Excelente. Após criar o arco, nós temos que distribuir algumas peças sobre esse cilindro. Então, para poder distribuir essas peças, nós vamos utilizar a nossa ferramenta Array. Já falei várias vezes sobre essa ferramenta, novamente voltamos a utilizá-la. Então, acessar o nosso painel aqui, Array, criar um número de cópias, vamos colocar aqui 7 cópias, tá bom? Clicar em Preview e movimentar aqui no nosso caso o eixo X, que é esse eixo vermelho aqui. Posicionei as nossas torus, agora é só clicar OK. Nosso cenário basicamente está pronto. O que devemos fazer agora para poder organizar a nossa animação, a nossa simulação, é renomear esses objetos. Então vou selecionar aqui esse modelo que será a parede e já renomeei de parede. Vou renomear esse modelo de bastão. Perfeito. E agora vou selecionar as nossas torus e vou renomear elas como arco. Ok. O que nós devemos fazer agora é criar o nosso modelo da cortina. Para isso, eu vou voltar a utilizar as nossas ferramentas Shape. Então, na vista front, botão F, nós vamos criar uma cortina que cubra essa área da nossa parede. Então, vou apertar o F3 aqui para ficar bem claro. Vamos criar no painel Create, Shapes, Retângulo. E vou criar um retângulo aqui que aborde, que compreenda toda essa área, que ocupe toda essa área da parede.
Então criamos aí um retângulo, na verdade é um shape, né? Então vamos visualizar aqui na nossa vista perspectiva, é simplesmente uma linha em formato de retângulo. Agora nós vamos aplicar aqui a esse shape um Edit Mesh. Então vamos selecionar aqui o nosso modificador Edit Mesh. Aplicamos o nosso Edit Mesh, podemos selecionar o nosso elemento, ou seja, selecionar todo o objeto e procurar por um botão chamado Tessellate. Tessellate vai adicionar algumas divisões a esse objeto, como nós percebemos aqui. Então vamos aplicar algumas vezes aqui até obter um resultado aí bem dividido do nosso objeto, bem suave. Isso vai ser bom para poder simular o tecido. Dessa forma o tecido ele vai ter uma simulação mais clara, mais nítida na hora de aplicar a cena. Temos um modificador também para poder adicionar de forma randômica essas ligações, que é o nosso HSDS. Então vou selecionar ele aqui somente para teste mesmo. Na letra H temos o HSDS. E esse HSDS eu vou colocar aqui Adaptive Subdivision. Adaptive Subdivision, valor médio, ok. Ele vai adaptar as subdivisões do nosso tecido, tá? Nesse caso aqui que já está com bastante subdivisões, ele não vai modificar muita coisa não. Deixa eu selecionar o elemento aqui. Perfeito. Vou deletar esse HSDS. Vou dar um collapse na cena. Convert to Editable Mesh. Agora temos o nosso mesh e vamos renomear ele como cortina. Até aí está tudo bem, né? Está tudo fácil. Agora vai começar a complicar. Primeiramente nós vamos adicionar a cortina na nossa cena. Então eu preciso deixar ela aqui numa determinada altura, que ela fique abaixo aqui do nosso bastão e transpasse os arcos. Até aí tudo bem. Próximo passo agora é adicionar o nosso modificador Cloth a essa cortina. Então vamos selecionar o nosso painel Modify List, Cloth. E agora, como o tutorial anterior, nós vamos adicionar os grupos. Na vista front, botão F, eu vou adicionar aqui o grupo 1, clicar em Make Group e dar um Enter. Selecionar o grupo 2, Make Group, dar um Enter. 3, Make Group. Nós temos que criar o total aqui 7 grupos para poder simular aí juntamente com os nossos arcos. Adicionamos aí os 7 grupos, temos ele aqui no painel lateral. Agora nós vamos voltar em cada grupo e adicionar uma peça dessa. Então vou selecionar o grupo 1, Nodes, e vou adicionar o meu primeiro arco. Então nós temos aqui o Node to Arco, né? Novamente, grupo 2, Nodes, e assim por diante. Grupo 3, grupo 4, e finalmente o grupo 7. Excelente. Agora que já adicionamos os nossos grupos, já mostramos quais objetos esse tecido vai simular a fricção, vai simular o travamento. Agora já podemos criar a nossa primeira simulação. Uma coisa importante que nós devemos reparar aqui é o seguinte, que eu expliquei no outro tutorial. Todo objeto que nós vamos simular, nós temos que adicionar propriedades aos objetos. Então se eu simplesmente vir aqui e clicar em Simulate, e não vai acontecer basicamente aí nada, né? Não aconteceu porque eu não defini esse objeto se ele é um objeto de colisão, eu não defini esse objeto se ele é um objeto tecido, né? Então nós temos que fazer isso. Vamos acessar o nosso objeto, nosso painel de propriedades do objeto, selecionar a cortina e marcar como Clothes. Em presets nós podemos adicionar flanela, podemos adicionar tecido grosso, podemos adicionar poliéster, satim e assim por diante. Para fazer um teste eu vou colocar como flanela, tá? Clicamos OK aqui. Tem que voltar também a adicionar a parede. É bom porque na hora que ele começar a simular, se ele encostar na parede, ele vai gerar uma simulação real, né? Não vai transpassar a parede. Então vamos Object Properties, propriedades do objeto, adicionar objetos e vamos selecionar aqui parede na nossa cena. OK.
Após adicionar a parede, nós temos que marcar ela como objeto de colisão. Clicamos em OK e agora podemos simular, criar a nossa primeira simulação. Então, para poder começar, eu vou selecionar o nosso tecido e vou clicar somente em Simulate Local. Já podemos observar aí claramente que o tecido ele começa a criar a sua simulação, ele começa a criar interação na cena. E tudo que nós temos a fazer agora é criar uma animação entre os arcos, para poder encolher essa cortina, para poder fechar essa cortina. Então vou parar a simulação local agora. Parei aqui a simulação. Temos a cortina aí previamente criada. Agora vamos selecionar todos os nossos arcos. Então vou tirar a seleção aqui. Com todos os arcos selecionados, eu vou arrastar a minha timeline até o frame 20. Adicionar o meu AutoKey e criar uma chave de animação. Então criei uma chave para todos esses arcos. Vou tirar a seleção do arco 1 agora, segurando o Alt. Vou arrastar até mais ou menos aqui os frames 70. Ou até mais à frente, frame 80, para ser bem suave essa animação. Agora com o nosso modificador de movimentação, vou arrastar no eixo X. Então vou unir esse arco aqui. Unir esse arco. E aqui nós percebemos que nós vamos criando a junção, que seria a animação da cortina fechando, né? Quanto mais próximos os arcos, mais próximo será aí o fechamento da cortina. Em compensação, vai custar mais memória aí no processamento, tá? Então fiquem ao critério aí de cada um o que vai fazer. Acabamos de criar uma animação dos arcos fechando. Agora novamente eu vou voltar onde eu parei no frame 20 aqui. Na verdade eu posso voltar no frame 0, não tem problema. E vou criar uma nova simulação. Porém a nova simulação ela será como animação. Ela vai criar frames de animação. Então eu vou clicar aqui em Simulate. E a partir de agora ele começa a simular uma animação mesmo, criando frames. Nós percebemos aqui que ele está criando 4, 5 frames em 100. Ele vai contar a nossa timeline. Se eu tiver 200 frames na timeline, ele vai contar 200. Se eu tiver 300, ele vai contar 300 e assim por diante. Então vamos aguardar um pouquinho aí o processamento e eu volto na continuação para a gente poder observar o resultado. Voltamos a visualizar o nosso vídeo. Aqui nesse momento eu vou dar uma parada, vou cancelar a animação. Lembrando que depois quando eu voltar a animar, ele vai voltar de onde parou, então é bem tranquilo, tá? E nós vamos selecionar nesse momento, nós vamos descer a nossa rolagem do nosso painel Cloth. Vamos selecionar o nosso botão Self Collision, tá? Self Collision, ele vai fazer o seguinte, toda colisão que há entre o tecido com ele mesmo, o tecido ele pode transpassar. Quando nós marcamos o Self Collision e colocamos um valor aqui, 1 ou 2, nós estamos dizendo o seguinte ao 3D Max. Olha o 3D Max, quando o tecido encostar nele mesmo, eu não quero que ele ultrapasse, tá? Ele vai bater e vai voltar. Alguma coisa simulando uma física real. Então vou colocar um valor 2 aqui, que é um valor bem considerável, tá? É um valor alto. E novamente eu vou voltar a simular. Eu posso simular como local ou simular como uma animação. Então vou simular como animação aqui, por exemplo. Vou deixar simulando, ele vai continuar do frame que parou, 35. Posso cancelar, posso criar uma simulação no local para poder ir observando aí o tecido descendo um pouco. Posso cancelar a simulação local, vou simular animação e assim por diante. É bem versátil aí essa animação no 3D Max. Então vou parar aqui a gravação um pouquinho e a gente volta na continuação para poder economizar o tempo de tutorial. Bem pessoal, a nossa simulação já está chegando ao final. Já estamos aí no frame 99, né? E o que nós percebemos é que a cortina ficou excelente aí na cena, embora nós utilizamos um tecido que não é próprio para cortina, que é o tecido de flanela, é um tecido mais grosseiro, é um tecido que vai gerar um resultado aí diferente, mas eu fiz isso exatamente para poder explicar, para poder mostrar que cada tipo de preset vai gerar um resultado diferente. Então eu acho que vale a pena não é perguntar, e sim testar vários tecidos, testar várias simulações e aprender com isso, né? Aprender com aquela curiosidade. Vai testando um tecido, testa outro, até obter um resultado bem bacana aí para alguns tecidos. Lembrando que nós temos tecidos elásticos, temos tecidos rígidos, tecidos pesados, tecidos leves e assim por diante. Então vale a pena dar aquela pesquisada e mãos à obra. O que nós percebemos aqui é que o nosso resultado já está pronto. Já criamos a simulação dessa cortina fechando aqui na cena. Então nós temos aqui uma simulação, ok? O que nós podemos fazer agora é criar
próxima simulação dessa cortina fechando para o canto, né? Então, antes de fechar essa cortina, primeiramente eu vou criar aqui uma cópia, vou dar um snapshot. Então nós vamos clicar aqui no nosso painel Tools com a cortina selecionada, tá? Vamos clicar aqui em Tools, Snapshot. Snapshot eu vou marcar como Mesh. Ok. Percebam que o nome aqui continua cortina, né? Então eu vou clicar novamente sobre o objeto e agora o nome modificou, cortina 001. Por quê? Eu criei uma nova cópia dessa cortina. É um objeto, é um single mesh. Então não vai modificar. Aproveitando a oportunidade, o pessoal pergunta muito, às vezes carrega muitos anos, isso com vergonha de perguntar, mas acaba que não pergunta. Daniel, qual a diferença entre o Edit Poly e o Edit Mesh? Pessoal, nós percebemos que a maioria dos tutoriais, quando nós envolvemos um Edit Mesh, são objetos complexos. Por exemplo, essa cortina, ela é um Edit Mesh. Um Edit Poly é um objeto recortado em polígonos, ou seja, 4 lados iguais ou até menos diferentes, retangulares, mas são 4 lados, tá? Um Edit Mesh geralmente são com triângulos. Por que eu utilizo triângulos para a criação desse tecido, por exemplo, né? Quando nós visualizamos um quadrado, nós percebemos que o quadrado ele vira para dois lados, horizontal e vertical, né? Para cima, para baixo, para um lado e para o outro, beleza. Quando nós pensamos num triângulo, ele tem mais maleidade, né? Ou seja, deixa eu criar aqui para ficar bem claro. Vou criar aqui um box, um plane na verdade. Criei esse plane. Eu tenho esse plane, né, simulando o meu tecido. Vamos dizer que ele é uma pequena célula desse tecido. Se esse tecido, que é o meu box, transformar esse box aqui no Edit Poly. Se esse tecido precisar virar nessa direção, esse vértex aqui precisar virar nessa direção, veja o que acontece. Quebrou o nosso polígono. Agora, se esse polígono ele tivesse um recorte aqui no meio, ou seja, se ele fosse um mesh, né, o que aconteceria com esse polígono? Ele dividiria aí tranquilamente, né, sairia aí um movimento mais suave do que o anterior e assim por diante. Mesmo resultado aqui se nós cortássemos esse objeto aqui em mais uma divisão. Nós temos uma suavidade para qualquer lado que esse objeto vá simular, para qualquer lado que esse objeto vá gerar aí a animação. Então o Edit Mesh ele é muito utilizado nesse caso, tá? Tecidos orgânicos, tecidos de roupas, vestuários, tecidos orgânicos, no caso monstros, personagens e assim por diante. É um pouco complexo entrar nesse assunto, tá? Mas só manter essa base. Quando nós estamos criando polígonos, é muito utilizado os polígonos para criar objetos, peças e outras coisas. Enquanto nós criamos um Edit Mesh, é muito utilizado para criar tecidos, para criar coisas orgânicas, coisas que são complexas, que são coisas que não possuem simetria, tá? Ou lados iguais. Então, nesse caso aqui, nós acabamos de perceber que temos a animação da cortina pronta e temos uma cópia dessa cortina. Qual foi o intuito dessa cópia? Vou dar um Ctrl Z aqui algumas vezes. E vou deixar com que essa cópia volte para o seu lugar de origem. Mais um Ctrl Z. Aqui ela parou, então vou ir manualmente. Vou fechar os dois objetos aqui bem próximos. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar, juntamente com a minha cortina cópia, vou selecionar os arcos e vou copiar ambos. Então veja aí que eu vou criar uma cópia agora. E agora eu posso deletar a cortina 001 que nós criamos aqui. Então delete. Agora temos duas cortinas aí com o seu arco criado. Até aqui eu acho que tá mais tranquilo, né? Percebemos aqui que em alguma visão nós temos a cortina entrando para dentro da parede. Isso tem que ser consertado, tá? Então é só modificar um pouco aqui a posição dessa cortina, a posição do arco e assim por diante. Acredito eu que na renderização isso não vai aparecer, mas de toda forma é bom aí ficar de olho nisso. Terminamos a nossa simulação simplesmente da cortina se posicionando. Agora nós temos que recuar a cortina, conforme eu mostrei lá no início do tutorial, tá? Aqui tem outra parte da cortina entrando aqui, mas vamos deixar isso mais para frente. Então selecionei a cortina novamente, a cortina da simulação que está com o nosso modificador Cloth, e vou adicionar aqui mais animação à nossa timeline. Eu vou adicionar a animação do 100 ao 200. Então eu posso posicionar aqui o 100 mais ou menos aqui na nossa timeline até o 200,
simplesmente acessando nosso painel Time Configuration, colocamos aqui Start Time 100 e End Time 200. Agora, nós vamos novamente selecionar o nosso painel Simulate para poder simular esse tecido. Nós temos que criar um objeto de colisão agora que vai juntar esse tecido. Então eu vou vir aqui no meu painel Create, Tube, vamos criar um tubo aqui, tubo bem grande. Vou posicionar esse tubo aqui na nossa cortina, bem ao centro dessa cortina. E agora nós vamos fazer o seguinte. Esse tubo nós vamos criar uma animação. Então ele vai começar aqui no frame 0. Vou clicar aqui na chave de animação para poder criar a primeira chave. Vou arrastar esse tubo até o frame 170 mais ou menos. E aqui eu vou transformar esse tubo. Vou diminuir aqui o ponto central dele até determinada parte. E vou arrastar esse tubo aqui para o final da cena. A animação vai ficar mais ou menos assim. Temos um tubo grande e arrastamos. No frame inicial tem que aumentar esse tubo agora. Vamos ver como que vai ficar a animação. Perfeito, já dá para a gente poder simular alguma coisa. Agora eu vou desmarcar aqui o meu Auto Key e vou diminuir a altura desse tubo, para que ele fique mais concentrado em determinada área do nosso tecido. Agora é só seguir aqueles passos do início do tutorial. Vamos lá em Object Properties, propriedades do nosso objeto, adicionar o novo objeto tubo, tubo 001, e vamos marcar esse tubo como objeto de colisão. Agora é só animar a nossa simulação. Então primeiramente vamos voltar lá para o frame 100, clicar em Simulate. E assim nós vamos ter a simulação do tecido e do tubo fechando aos poucos, até obter o resultado final aí do nosso tutorial. Bem pessoal, nossa simulação basicamente termina aqui, né? Eu já acabou a simulação. O que está fazendo aqui agora é somente criando os frames restantes, então vou cancelar, porque eu já tenho a animação completa. Vamos visualizar agora o movimento que é criado na hora de se fazer essa animação. Então nós temos a animação da cortina, que acontece até o frame 100, e depois temos o arco aí fechando a cortina e recolhendo a cortina até determinado ponto. Depois é só modelar manualmente uma tira, né, um barbante, alguma coisa assim, uma corda, segurando essa cortina. Lembrando que é uma cortina somente para nível de tutorial, então eu não fiz muito detalhe. O certo aqui seria animar esse cilindro fechando também no eixo Y aqui, né, encurtando a distância dessa cortina e criando outras simulações aí que vão ficar mais próximas do resultado real. Depois é só aplicar um material translúcido do Mental Ray. Nós sabemos aí que o Arc Designer ele possui esse material translúcido, e só renderizar a cena aí e criar uma cena bem bacana, né, usando a criatividade. Eu vou recordar uma coisa também que é muito importante. A criação desse tecido, ele não se limita somente à criação de cortinas, tá? Embora eu estou ensinando o modo de criação de cortina, mas nós podemos simular tecidos de mesa, podemos simular edredons, podemos simular toalhas, né, naqueles suportes de banheiro. Podemos simular tudo quanto é tecido que nós podemos imaginar aí, né? Basta usar novamente, repetindo, a criatividade. Então pessoal, novamente eu deixo aquele enorme abraço. Conseguimos chegar aí ao nosso resultado, e logo logo eu vou estar publicando mais tutoriais aí pra galera sobre simulações, sobre esses modos que o 3D Max trabalha, que são muito bacana, né? Quando a gente fala sobre simulação, simular física dentro de um software 3D é muito bacana, é muito legal. Então pessoal, aquele enorme abraço, bons estudos a todos e até o próximo tutorial aqui no nosso site de FX Total.